O que leva uma pessoa a mudar de casa pode ser um ciclo da vida que se abre ou um que se fecha. Uma nova profissão, uma grande inspiração, ou o desejo de conhecer novos lugares, novas pessoas, novas ideias, alcançar novos resultados. Independente do motivo, sempre há uma chave que abre ou fecha uma porta. Uma casa é feita de paredes, alvenaria, acabamentos, mas é muito mais do que isso. É um lugar onde você decide chamar de lar. E lar é família, amor, convívio, aconchego. É a mesa posta, a vela acesa, o aroma que sai do fogão ou do ambientador. Lar é aquela bagunça pela manhã na cama ou os brinquedos espalhados pelo chão no final da tarde. O sol que entra pela mesma janela que nos abriga da chuva. Casa é essa estrutura que te sustenta com vida e te leva a todos os lugares, seja andando ou pela imaginação. Casa é aquela morada indefinida que fica dentro de você e que nada e nem ninguém consegue preencher, exceto o construtor que te deu a chave para abrir. Casa é o melhor lugar de todos, aquele lugar que esperamos ansiosamente para ir morar. Meu nome é Luciene Pereira, eu estou aqui para te ajudar a encontrar esse lugar e te dar a chave para entrar. Pode vir, a chave é sua. Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 2 do podcast Pode Vir, a chave é sua. Sejam todos bem-vindos mesmo, de coração. E hoje eu tô aqui animada com a nossa convidada de hoje, que é o meu... Eu brinquei com ela que hoje ela é o meu braço esquerdo. No episódio 1, veio o meu braço direito aqui, que é o intermediador de crédito, né? Todo consultor imobiliário precisa de um braço direito e de um braço esquerdo, senão não funciona, né? Certo. E hoje é muito especial para mim, porque logo desde o meu primeiro cliente, ela me deu todo o suporte, todo o apoio, e eu fui chata, incomodava. Então, quando você começa no mercado, né, no ramo imobiliário, num país diferente, como foi o meu caso, e você precisa desse apoio, eu senti realmente que ela está ali para ajudar, não só os nossos clientes, mas nós também consultores. Obrigada, querida Lu. E aceitou o meu convite de estar Sim, aqui, sem dúvida. fazendo parte dessa história. Obrigada, viu? Nada, eu é que agradeço muito Tô pelo muito feliz. convite e por este prestígio todo de ser o braço do coração. Tô feliz, é o braço do coração, com certeza, isso mesmo. Hoje nós viemos trazer um tema aqui, né? Tudo pode correr mal, nem tudo, mas assim, tudo aquilo que você não sabe, em geral, na nossa vida, pode correr mal. Eu Certo. sempre gostei. Tem aquilo que você sabe Que é garantido, não é? que você não faz, mas você sabe. O problema é aquilo que você não sabe, né? Então, comprar uma casa é quase como uma gestação. Eu falo para meus clientes, não é? Não parece? É Uma linda. gravidez. Sim, linda. Não leva 9 meses, né? Tem que ser mais rápido um pouquinho. Verdade, sim. Mas é uma gestação, tem todo um processo. Você começa primeiro a idealizar, sonhar com aquele objetivo, depois você começa os passos e as etapas. E muitas pessoas querem sair procurando casa sem ter o crédito e sem ter alguém para dar uma orientação e olhar Certo. por ela nesse sentido, porque uma casa tem um monte de documentos, né? Porque uma certidão de nascimento é só uma certidão de nascimento que um bebê tem. Só que uma casa, ela já nasce com um monte de documentos. Para falar disso hoje, Sim. a doutora Luísa Silva, nossa consultora e ajuda a gente nas questões jurídicas do ramo Certo. imobiliário, ela vai falar um pouquinho sobre você. Um pouquinho, assim, eu quero que o pessoal conheça a Luísa. A Luísa Pessoa. Ok, está bem. A menina. Também tem que ser, não é? Em vez de passarmos ou estarmos logo a falar aqui dos imóveis ou da documentação, também para perceberem um bocadinho o contexto, como é que eu apareci aqui
E Lu, é assim, o meu primeiro contacto com o imobiliário não foi assessoria jurídica, por incrível que pareça, também iniciei como consultora, Oh, verdade, já há uns anos atrás, e confesso que gostei, ou seja, eu também sou muito de pessoas e muito de falar. já esteve do lado de cá, então. Já estive desse lado e percebo perfeitamente a vossa função, hum, as vossas dificuldades, porque eu também passei, porque na altura ainda não sequer equacionava vir aqui para esta parte da assessoria jurídica. Pois. E é um tema, o imobiliário, que eu gosto muito e aprofundei os meus conhecimentos e continuo a aprofundar, porque isto é uma matéria, é um tema que envolve todos os dias muita mudança. Total. Sim, sem Toda dúvida. hora muda, né? Toda a hora muda. E eu gosto mesmo. Pronto, gosto da área imobiliária, gosto de estar envolvida nos negócios, gosto de ajudar as pessoas, gosto de ajudar os consultores, por isso eu estou na minha área, estou confortável. Na verdade, nós realizamos sonhos, né? O fato de você ajudar Sim, uma pessoa a encontrar um lar, uma sem casa, dúvida. é estar lidando ali com os sonhos das pessoas ou situações Sim, que elas precisam também. Às vezes estão em situações certo. vulneráveis também. Sim. Então, tem que ter. Por isso que é o lado esquerdo, tem que ter É, muita temos. inteligência emocional Sim, nesse sim, aspecto, né? sim, sim. Mas não é só disso, né, que quem auxilia, né, nessa assessoria jurídica faz, né? Nós sabemos que temos um dia a dia, os É. casos que tem que acompanhar. E aí hoje nós vamos falar um pouco sobre o que pode, né, pode correr mal nesse processo. Certo, ou seja, quer dizer, nós aqui vamos antecipar o que é que as pessoas devem pensar, ou como é que devem pensar, ou como é que devem fazer, porque tudo começa como nós iniciámos aqui, ou seja, com um sonho, com uma perspectiva, com uma mudança de vida, quer sejam nacionais, quer sejam estrangeiros, queiram vir para Portugal, ou mesmo aqui ver como é que se faz, como é que é o processo todo. Antigamente, se calhar, não havia tanta informação, agora nós temos muita informação disponível na internet Pois que é. pode acabar por atrapalhar um bocadinho, porque às vezes as informações ou já não são adequadas ou então já não estão em atualização. Por isso, o que eu acho que as pessoas devem ter muito em conta e muito em mente é que isto tem que ser um trabalho muito conjunto. Aqui falando da parte compradora, ou seja, um comprador que venha tem que ter, para mim, e isto eu não estou a falar por falar, é porque já tenho alguns anos disto e confesso que quando digo que as partes têm que ter um consultor, têm. Porque o consultor, no fundo, tem aqui um grande papel a desempenhar. Por isso, um comprador tem que ter aqui, tem que ser acompanhado por alguém que saiba o que está a fazer, como é que se deve mexer, que perguntas deve colocar. Ver uma casa, perguntar a colegas ou mesmo aos próprios proprietários como é que é composta, por isso a realidade física do imóvel. Eu acho que isso é um papel muito importante vosso. Depois passa também por essa pessoa que quer adquirir uma casa, ter alguém que o consiga auxiliar no que respeita a análise da documentação, eventualmente verificar contratos, acompanhar em algumas questões que já não entram na esfera do comprador. E eu acho muito importante que sejam acompanhadas ou por um solicitador ou por um advogado. Acho que é muito importante estas duas pessoas. E depois, claro, depois há outras, dependendo também do tipo de negócio aqui em causa. Por exemplo, o intermediário de crédito também é bastante importante para as pessoas que vêm adquirir, mas com recurso a crédito. Por isso eu gostei muito, fica aqui a ressalva, gostei muito de ouvir o Eduardo, porque no fundo ele tocou nos pontos essenciais para quem vem comprar e os cuidados que deve ter e como deve ir preparado. E depois temos outro tipo de técnicos que possam avaliar as casas em si. Principalmente casas com valores mais elevados, Sim, né? sim, sim, Temos sem até dúvida. tem vistorias, partes técnicas, Sim. vistorias, para analisar realmente se aquele preço, se tudo que tem ali em termos de material Sim. é justificado, né? Se ajusta ou se eventualmente possa ter ali alguma coisa que tenha que ser reparada ou verificada com maior pormenor e dali se calhar entrar em negociações, que é mesmo assim, não é? Por isso sim, acho que dependendo do negócio, dependendo da casa, acho que tem que existir aqui uma equipa Uma equipe. que ajude a pessoa que vem comprar. Sim. E tudo passa
primeiro pelo consultor, sem dúvida. Hoje nós percebemos as pessoas estão querendo viver uma vida meio autônoma, né? Quando você disse que tudo está na internet, Certo. acontece com os médicos também. A pessoa chega lá, olha, ela pesquisou na internet o que ela está sentindo, viu um monte de opinião Certo. lá, um monte de coisa, e chega para o médico já com a sua... Olha, doutor, eu tô com esse problema aqui. Daí o médico falou assim, o que você veio fazer aqui? Verdade. Ou com a análise. Com a análise, já dos exames, com tudo pronto, certo. né? Eles já olham os resultados. É. Porém, para comprar uma casa, nós vimos também muitos proprietários querem colocar as casas sozinhos. Acho que os portais estão lá para isso. E os compradores também acham que é só sair fazendo pesquisa. E começa a etapa da pesquisa. Certo. E quando chega na etapa da pesquisa, tem uma etapa por trás da pesquisa. Muitos imóveis, que aí surgem essas situações, né? Ontem mesmo fui ver um imóvel, ele tinha questões de herança, era um prédio inteiro, que estava todos os imóveis, todos os apartamentos à venda, só que tudo para derrubar, era tudo para fazer todos os andares. Então, quer dizer, quando você vai comprar um imóvel assim, ainda mais se for a crédito, como que você vai fazer para fazer uma avaliação disso tudo? Já não sai tão fácil, a brincadeira já... Essa jornada já começa a ficar cheia de espinhos, e aí chegam as surpresas, né? É. Então, não é só sair pesquisar. Por trás de um anúncio, muitas vezes, ali ou falta, às vezes, alguma informação, ou algum documento não foi resolvido antes. Isso já aconteceu comigo, né? Então, eu tô aqui junto com a Luísa para a gente dar luz aí nessa questão. Sim. Eu não sei se podemos abordar aqui o primeiro processo, porque... Pode, vamos falar, sim, que aconteceu logo no meu primeiro início. Podia correr tudo mal, não, mas a escritura podia correr mal, né? Sim, podia. Por acaso foi um processo bastante curioso. E foi aqui a praxe da Luciene, quando veio para o mundo imobiliário, que também é um poço de surpresas, boas e más. Sim. Claro. E então foi um processo que levou muitas diligências, tivemos que fazer muitas coisas para que chegasse à escritura, que, salvo erro, era com crédito. Era. E nós tínhamos que chegar em pouco tempo, porque isto depois também depende do O crédito tem um período. Exatamente. Tudo uma coisa, é uma engrenagem, uma coisa ali depende da outra. Tudo encadeado, exatamente. Mas esse processo, como verificámos logo no início o que é que tinha que ser feito e fomos fazendo, conseguiu-se cumprir aqui o prazo. Por isso, o importante no negócio, para além de analisarmos todas estas questões, é, de facto, tu tens um prazo. Não é? Um vendedor pode querer vender no prazo de, imaginemos 90 dias a 120 dias, e um comprador tem que, se eventualmente aceitar esse prazo, tem que fazer a escritura até esse prazo. A nossa parte, a vossa parte, no fundo, é garantir que isso aconteça. Por isso é que é muito importante fazermos uma pré-análise da documentação e de toda a realidade que envolve o negócio. É mesmo para precaver e não alongarmos aquilo que tinha um prazo, porque as prorrogações de prazo podem dar asos depois a outro tipo de situações que se tornam com bastante transtorno, tanto para a parte vendedora como para a parte compradora. Sim, o próprio cliente começa a ficar desanimado, se começa a surgir muitas intercorrências no meio do caminho. E nesse processo inicial que foi, eu fiquei assim muito confiante de ter a Luísa comigo nessa jornada, de saber que eu tinha alguém ali olhando pela documentação, porque foi primeiro, era um comprador. Se fosse uma primeira angariação, também seria da mesma forma um cuidado excepcional de olhar as documentações, os nossos procedimentos, né? Entregar todas as documentações. Seja ela de um cliente que eu tenha, para achar um imóvel para ele, seja do imóvel que eu tenha para começar a colocar no mercado. E nesse caso, era uma coisa, assim, aparentemente podia passar muito batido, né, Luísa? Você lembra? Era uma questão da questão dos proprietários. Sim, era uma questão dos proprietários, em que havia um documento que não estava devidamente com as inscrições devidas, e então tivemos que proceder à retificação em tempo útil.
para que quando chegasse à escritura, que neste caso, como tinha intervenção bancária, são ainda mais exigentes no que São. respeita às diligências de um processo, e tivemos que fazer logo para que o comprador conseguisse cumprir todo o prazo. Pois, Foi um então, processo muito interessante. por é, acaso. e as coisas, é assim, nessa experiência a gente vai pegando, né, os detalhes e aprendendo. Mas não para por aí, né? A questão de falhas ou questões de documentos é uma série de documentos, são vários documentos que uma casa tem. É, E a gente vai abordar aqui alguns deles, né? As questões individuais de cada situação, do que pode acontecer. Umas coisas que surgem nos nossos dia a dia, né? Por exemplo, falta de registro do registro da propriedade. Às vezes acontece isso, certo. um cliente comprador, uma pessoa vai comprar um imóvel e falta esse documento, o registro da propriedade, tanto ou nas finanças ou na conservadoria. Como é que fica nesse caso? É. Então é assim, em Portugal, como nós estávamos a dizer no início, nós temos o nosso assento de nascimento. E um imóvel também tem o seu assento, mas tem vários. Certidão de nascimento, como eu É, disse. tem vários, por isso Aceito. tem aqui uma identificação que passa pela entidade que nós temos cá, que é a Conservatória do Registro Predial, em que temos um documento que será então a certidão do Registro Predial. Nesse documento nós vamos ver e analisar os elementos que compõem um prédio ou um imóvel que também a pessoa vai adquirir, e no qual também aparece ou configura quem são os proprietários, ou seja, corrobora que de facto aquela pessoa que nos está a vender é de facto o proprietário. Sucede que pode acontecer, não são situações atípicas, que não não esteja registado na pessoa que está a vender. Até porque nós tivemos até um período, salvo erro, até 2008, que não era obrigatório o registro, passou a ser depois dessa data. O que significa que as escrituras feitas antes de 2008 podem não ter este registro na conservatória porque não era obrigatória. Pela idade de Portugal, 2008 são os imóveis mais novinhos que nós temos no mercado e os demais Ou não, são ou os mais antigos. os não mais é? antigos que estão com esses Pronto, problemas por em isso, geral, né? não são muitos, mas pode acontecer que, por exemplo, a pessoa tenha a escritura e depois é só promover o registro na conservatória, porque nós temos o título, que é a escritura, que a pessoa comprou. Essa é uma das situações. Outra situação, mas que aqui a lei permite que assim seja, é, por exemplo, um imóvel que pertença a uma herança Ok. e que existam vários herdeiros. Ok. E aqui não é obrigatório, a lei não manda ou não obriga a que se faça o registro em nome dos herdeiros. Ah, ok. Por isso pode estar o registro em nome das pessoas falecidas, mas tudo bem, é assim, a lei permite mesmo normal. essa exceção. O que é que vai corroborar depois? Isto é um encadeamento, não é? Pois. O que é que corrobora depois, que são os herdeiros? Será aquilo que nós chamamos de habilitação de herdeiros, que no fundo vem habilitar e vem identificar os herdeiros daquelas pessoas que configuram nesse documento. Ok, ok. Por isso, Em pode Portugal acontecer. se teve essa questão, lá no Brasil, há multas se você não atualizar os documentos do imóvel, se você não fizer o inventário, né, do falecido, você tem que ir lá e fazer esses documentos. Isso aí já é diferente. Lá no Aqui, Brasil, também acontece aqui é, isso. também Ok. aqui é. Mas aqui é na conservatória. Depois temos outra identificação do imóvel, que é a identificação nas finanças, que é Ok. através da caderneta predial urbana. Por isso isto é como se fosse o segundo... Segundo, é o RG agora. Sim, Certidão pode de ser. nascimento e CPF, vai, Pronto. é o contribuinte. Isso, pode ser. É a certidão de nascimento, mas o contribuinte pode da ser, casinha. Pode ser, pronto. Então, mas essa já é a identificação do prédio ou do imóvel Ok. nas finanças. Ok. E nesse documento também vêm alguns elementos do imóvel que se vai comprar, nomeadamente as áreas, como é que é composto, e também vem os proprietários desse imóvel. Por isso também identifica os proprietários. Nesse também podem existir algumas situações em que não esteja o proprietário, o vendedor que vai promover a venda do imóvel que estamos a tentar adquirir. Por acaso foi o nosso primeiro caso, mas que tinham a escritura, por isso facilmente nós conseguimos Sim. retificar aquilo que não estava correto. Por isso estes são os dois elementos ou os dois documentos que identificam o imóvel. E depois temos, no caso de herança, sim, há uma obrigatoriedade cá em Portugal de que os herdeiros nas finanças têm mesmo que registar
o óbito e os bens que compõem essa herança Ok. nas finanças. Nas Por isso tem finanças um também. prazo de 3 meses depois Do falecimento. exatamente. Ok, então também tem um certo senso de urgência e Certo. que pode acontecer de que alguma pessoa não tomou essas providências Pode. e o imóvel que você vai ali adquirir, que você gostou, que você quer comprar, pode ter essas questões. E isso gera um Sim. ônus, que é o próximo assunto, né? Que acho que as penhoras e ônus sobre o imóvel que também podem ocorrer aí e pode correr mal. É verdade. Ou seja, naquele documento que nós estávamos a falar há pouco da conservatória, nesse documento nós também vamos apurar se existem ónus, esses ónus, nomeadamente penhoras ou hipotecas. Mas, Lu, é assim, isso é o que é obrigatório registar. E claramente que podem existir outras situações que, embora não estejam no registro, mas têm que ser, como é que eu hei de dizer, têm que ser bem analisadas. Como, por exemplo, um processo também tivemos Sim. aqui acho que envolvia, já não me lembro se era um menor, em que tinha que ser pedido um consentimento judicial. E aí nós pensámos, isto para dizer o quê às pessoas, no fundo? É que quem compra, quando nós estamos nestas situações, há que pensar se, imaginem que tínhamos neste caso que pedir ao tribunal que se pronunciasse e que autorizasse esta venda, e isso demora tempo. E aqui é que entram vocês e depois entramos nós, no fundo, para falar com o comprador e dizermos que a expectativa de aquisição daquele imóvel, de se escriturar, pode ser de 6 meses, pode ser de 1 ano, mas ele tem que estar consciente disso. E tem que estar consciente e aceitar. Se aceitar, então aceita, que pode ser 6 meses, 8 meses, 1 ano. Agora, isto quando não se recorre a crédito. Imaginando que era o caso. No caso, não dá. Que iam recorrer a crédito. Há depois aqueles timings que o Eduardo também abordou. E com isso nós temos que jogar para os compradores não ficarem penalizados no crédito, por isso nas condições de crédito que tem naquela altura, que pode ser diferente daqui a 1 ano. Por isso isto é um trabalho conjunto. E outra, você consegue o crédito, mas você ainda não tem a sua casa, a casa especificamente. As coisas andam meio que juntas, mas não pode ser antecipadas, porque você não pode fechar um negócio com uma casa ou fazer uma negociação com uma casa quando não saiu ainda a aprovação final do crédito. Certo. E aí a pessoa tem a aprovação do crédito, agora vai procurar a casa. Aí chega lá na casa, encontra a casa, gostou, faz negociação, quando vai ver, tem um problema no documento. Pronto. E a aprovação do crédito, ela tem 30 dias para você dar entrada nos documentos, para ser feita a visita técnica, a vistoria pelo banco. Sim, para a avaliação. Pronto, então você percebe que nós temos 30 dias, né? Nós três. Eu, você e o colega do crédito. Nós temos 30 dias. E os clientes, para tomar uma decisão e escolher um imóvel, pensa, no fundo, quando quando recorre a crédito, é claro. Agora, se a pessoa tem capitais próprios e ela está disposta a esperar esse tempo, é porque acontece isso. Tem um ônus, tem uma penhora, ou então tem menores envolvidos no documento. Então, essas situações sempre tem um processo que tem que ser feito e isso pode acabar correndo mal. Não fechar, não dá para fechar. Se não tiver a informação, não é? Por isso é que é muito importante estar a pessoa que vem comprar, porque estamos aqui a falar nomeadamente nos que vêm adquirir, nos que vêm comprar. Os clientes, compradores. Tem que ter consciência destas etapas todas e depois, claro, é fundamental aqui o papel de um consultor, porque é o consultor que vai passar estas informações e que vai passar e que vai fazer pensar um comprador. Vale a pena ou não vale? Vamos por aqui, não vamos? Vamos à procura de outra ou não? Isto é como está. Arrisca, não arrisca? Por isso isto é tudo uma mediação, é uma consultoria. Nós estamos aqui o tempo inteiro nessa mediação para fazer esse meio de campo, para um passa a bola para o outro, para que o cliente chega no final aí sem coisas muito correndo mal aí, sem muitas coisas dando mal. E licenças e alvarás em falta. O que mudou aí no final do ano, no início do ano, Luísa, com essa questão de licenças e alvarás? Porque aqui nós sabemos em Portugal, quando uma pessoa quer construir um imóvel, comprar um terreno para construir, é demorado para ter uma licença de construção, ou então de habitação. E como é que fica, no caso, se a pessoa até visitou o imóvel
mas está faltando alguma coisa nesse sentido? Essa é uma questão bastante pertinente, porque isto é um assunto que tem vindo a ser bastante discutido por todas as entidades cá, desde que entrou em vigor o diploma do Simplex Habitação, Do Simplex. no qual veio aqui impor ou tirar restrições de algumas medidas que todos achamos, ou a maioria acha, que dariam ou dão algum conforto a quem compra. E uma delas, que foi uma surpresa para todos, respeita mesmo à licença de utilização. Ou seja, nós tínhamos um documento obrigatório para se fazer a escritura, que era a licença de utilização, um documento obrigatório desde agosto de 1951. Nossa. Isso, verdade. E de repente, De repente, com esta situação. Virou o ano. Verdade. Virou o ano 2023 para 2024. Exatamente. Praticamente virou o ano. Exato, virou Foi bem o ano isso. e de repente deparamos com a situação de que se pode fazer uma escritura sem ter que se exibir esse documento. Bom, aqui o ónus, por isso a responsabilidade vai recair num comprador. E é aqui que também os compradores que não sabem como é que funciona Portugal, que não têm consciência do trâmite processual da aquisição de uma casa, têm que ter algum cuidado. Porque vão ser aliciados, se calhar, com bons negócios, Sim. em que se pode fazer agora uma escritura, por isso entregar uma chave, sem termos a licença de utilização. Pois é. Isso não dá conforto, isso vai transmitir um ónus para um comprador e se dali existir algum problema no imóvel, porque não tem a licença, vai recair sobre ele toda a responsabilidade. Pois. Pronto, por isso esta entre outras... É tipo aquela brincadeira batata quente, né? Vai passando a batata e a batata vai parar na mão de alguém, né? Não sei se aqui tem em Portugal essa brincadeira da batata quente, né? É isso mesmo, ou seja, vai parar nas mãos, neste caso e nesta situação em concreto, dos compradores. Como depois podíamos estar a falar aqui a semana inteira Vixe. sobre estas alterações. Vamos ter que trazer a Luísa aqui do Luísa Simplex, né? Sim, Seu sobrenome. É. Luísa Silva Simplex. SS. Porque é muito assunto. Gabar, só desse assunto dá uma hora de bate-papo. Nós temos aqui alguma pergunta, se você tiver alguma pergunta. Temos aqui Maria Pinto, acho que é seu fã-clube, ó. Parabéns, da Maria Pinto, ó. Parabéns ao vosso empenho, doutora Luísa. Excelente a transparência das suas palavras. Nossa! É só o começo. É só o começo. Então, essa questão, fiquem tranquilos, porque eu e a Luísa não vamos deixar passar esse ônus nem essa batata quente para a mão do comprador. Certo, não foi certo, combinado certo, que nós certo, combinamos? certo. Apesar de não ser uma coisa obrigatória mais, mas para nós sabemos que é importante ter essa informação e se não tiver esse documento, no mínimo o cliente tem que estar ciente, consciente, ciente do que pode acontecer, né? Verdade. Então, no final, tudo pode correr mal, mas também se a pessoa quiser seguir com o processo ou quiser comprar alguma coisa nesse, ela tá ciente. Isso que eu acho que é o mais importante, ter Sim, sem dúvida. essa Aqui transparência mesmo, né? Ou seja, aqui tem que ser um cliente bem informado, mas ele é que vai ter que tomar as decisões, por isso tem que estar informado e assume o que é que quer seguir ou quer concretizar, sem dúvida. Pois. Aí tem mais algumas coisas que podem dar errado, erros na descrição do imóvel. Alguma coisa relacionada à metragem, o que é que pode correr mal nesse sentido? Também pode acontecer, ou seja, aqui, por exemplo, numa caderneta predial urbana, por isso o documento que nós extraímos do Serviço da Autoridade Tributária e das Finanças, pode ter aqui algum erro em termos de área, em termos de composição do imóvel, bem como, por exemplo, a certidão, a que se tira na Conservatória do Registro Predial, também pode ter esses erros. Ok. E convém, claro, conseguirmos ver isso logo no início para que se consiga retificar. Acontece muitas vezes, principalmente nas cadernetas, nos duplexes, em que uma fração tem mesmo, de facto, 2 pisos de habitação e às vezes numa caderneta vem só um, por isso temos que pedir ao proprietário para alterar
e corrigir para 2, ou mesmo, por exemplo, numa descrição na Conservatória do Registro Predial, uma moradia não estar corretamente identificada no que respeita à sua composição. Imaginando, pode ser uma moradia também com 2 pisos e aparece só um. Por isso, existem também estes lapsos. Não posso dizer que possam ter sido feitos de propósito. Parece-me a mim que são mais lapsos. Isto só para enquadrar em segundos, é que antigamente nós tínhamos tudo em livro, tudo escrito à mão, e foi informatizado. Por isso é normal que possam existir aqui alguns lapsos. E alguns podem ser facilmente corrigidos. Por isso não digo com isto que sejam todos, mas a maioria são facilmente... É possível corrigir, Sim. então se você percebe que tem ali um diferencial ou Certo. não está batendo as informações da metragem, da planta com o documento das finanças. E hoje também nós eu encontro muito no mercado, né? T2 que era T3 e virou T2, ou T2 que virou T3, essas Certo. mudancinhas também não constam às vezes nos documentos. Isso pode causar algum problema? Pode correr mal para o cliente se ele comprar? É assim, quando nós vamos ver as casas, por isso já existem da forma como nós as estamos a ver. Já estão lá fisicamente. Exato. A maioria, por isso dos prédios mais antigos, havia muitos aproveitamentos de áreas que não eram consideradas áreas úteis ou áreas privativas. Por exemplo, o sótão, em que as pessoas aproveitavam e faziam mais um quarto, daí o T2 mais um. Há muito essa realidade. E aqui lá está. Se um comprador gostar daquele imóvel e se souber logo à partida o que é que foi feito, então ele já tem consciência de que houve um aproveitamento de um sótão para um uso exatamente. E o que é que pode acontecer? Imaginando que vai recorrer a crédito, o banco pode não contar com essa divisão. Em termos e o valor da avaliação será diferente. Diferente do esperado, do que está sendo oferecido também na venda. Exatamente. Por isso é que convém, e acho que podíamos alertar aqui, há a hipótese aqui em Portugal, embora não seja um tema obrigatório para o vendedor, por isso o vendedor não tem obrigatoriedade de aceitar aquilo que nós chamamos de condição resolutiva, devido à avaliação bancária ou mesmo ao crédito. Que é o quê? É, no fundo, um comprador verificar que gosta muito daquela casa, tem que recorrer a crédito e pede uma condição que conste num contrato de promessa de compra e venda, no qual lhe é permitido ou lhe é devido o valor que ele paga, que nós chamamos aqui de sinal e princípio de pagamento. Sim, que é o CPCV, né? Exatamente, ou seja, no contrato de promessa de compra e venda, pode ser pedido, mas pode não ser aceito. Okay. Daí eu estar aqui a fazer a ressalva que não é obrigatório. O proprietário pode ou não aceitar essa ressalva. Exatamente, não é obrigatório, mas a existir ou a ser aceito, no fundo esta cláusula vai permitir que o comprador faça esta promessa de compra, vai recorrer a crédito, o banco depois vai avaliar, e agora imaginando que a avaliação não é suficiente para esse comprador levar avante a promessa de compra. Então ele tem ali a oportunidade, de acordo com essa cláusula, de ver devolvido o pagamento que fez a título de sinal. E o que pode correr mal se ele não colocar essa cláusula? Se ele não colocar esta cláusula e se avançar com o contrato de promessa de compra e venda, corre o risco de perder o valor de sinal. Perder o valor de sinal. Verdade. Isso corre muito mal. Corre. Por isso é que das duas uma. Pois é. Ou tentam falar com um vendedor a dizer para lhe dar um prazo, 10 dias, 10 dias para que seja feita a avaliação e sair a avaliação, e depois sim saberão se têm ou não condições para fazer o contrato de promessa de compra e venda, ou então a fazer o contrato de promessa de compra e venda sempre com esta condição. Isso. Então, essa condição, eu logo percebi, né, nos nossos primeiros contratos de promessa de compra e venda, que quando era principalmente casos de questão de crédito habitacional, que a Luísa logo me orientou, né, logo falou, olha, aqui
Temos que colocar É. aqui. E correu bem, porque Sim, nós sim, sim, tínhamos sim. ali as questões amparadas e os valores de entrada também eram capitais próprios que tinha de Uhum. recursos. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa tem um valor muito, muito exato, o empréstimo está muito apertado no valor da casa, É. e daí na avaliação vai dar mal, porque, né, tem essas diferenças. A avaliação bancária ela vai avaliar uma série de questões totalmente diferentes do que apenas o mercado, né, a avaliação de Sem mercado. dúvida, sim. Então, aí pode dar alguma variação no valor do É. preço final do imóvel. Então, isso também pode ocorrer e pode dar aí um pouco mal. E se isso acontece, perda de dinheiro, né? Perda de dinheiro se não foi feito essa questão. E Perde. aí existe essa perda. E É. hoje o mercado não tem tanto produto assim pra você falar, tá bom, não tem problema, amanhã eu acho outro. Não, é. Tá. E principalmente as pessoas que não estão enquadradas na nossa dinâmica processual, pode acontecer e já aconteceu, por isso eu já tive conhecimento de clientes compradores não nacionais que perderam o valor de sinal. Porque não colocaram essa condição bancária. Pronto, e perderam. E muitas vezes não colocaram por quê? Por que eles não colocaram? Porque estão fazendo sozinhos, querem achar que é tudo fácil, né? Que vai lá e as coisas vão acontecendo e não tem essa pessoa que está ali para cuidar. Então, nós estamos sempre pensando no que é bom para os nossos clientes, né? Para dar o melhor para eles. Não é para o nosso bolso, não é para os nossos resultados finais, mas e sim que aquele cliente vai ser um cliente satisfeito. Porque a gente sabe que o cliente satisfeito ele vai indicar, ele vai querer poder comprar um outro imóvel, ou então as coisas indicar, fazer coisas diferentes, fazer investimentos. Então, essas são as questões que às vezes acontecem e poderiam ser evitadas. Só vai correr mal se não fizer essas atenções. Mais coraçõezinhos aqui. Olha o pessoal que está no YouTube. Obrigado. É sério. Põe aí, Eric, uma mensagenzinha para a doutora Luísa ver aqui, ó, na nossa tela, que mandaram uma mensagem para ela. Mas tem mais umas 3 ou 4 coisas aqui, podem correr mal, viu? Não vão embora. Chame o pessoal aí, ó. Tenho... Maria Pinto, parabéns pelo vosso empenho. Doutora Luísa, excelente transparência. Obrigada. Ai, tá vendo? Que aparece a foto. A Cristina. Ai, meu Deus, que querida. Aí, viu? Muito bom. Lourdes, obrigada. Muito obrigada. Vamos a isso, Lourdes. É assim que a gente começa, né? Nós estamos no episódio 2 só, mas são assuntos que, para mim, eu acho que as pessoas que estiverem ouvindo vai ajudar bastante, vai evitar muitos e muitos problemas, né? Perda de dinheiro, que foi no caso agora, a pessoa deu a entrada, fez o CPCV, depois, quando foi ver, a avaliação bancária não bateu as informações matemáticas, né, do crédito, e aí perdeu, não tinha essa cláusula. Porque também fazendo aqui uma ressalva, Lu, que eu acho que é importante. Os compradores, quando recorrem a crédito, têm uma pré-aprovação. E às vezes confunde-se muito essa pré-aprovação da avaliação. São coisas completamente diferentes. Simulação, eu chamaria, né? Certo. Elas entram lá no computador dos próprios anúncios, tem lá, faça uma simulação aqui e acha que aquilo é válido, né? E isso muitas vezes confunde um bocado as pessoas que não têm um conhecimento ou que não estejam a ser acompanhados por um consultor ou um intermediário de crédito, ou mesmo um gestor de conta. Porque eu posso ter um crédito pré-aprovado e a avaliação pode correr muito mal. E eu, apesar de ter um crédito pré-aprovado para aquele valor, a avaliação pode não ser suficiente para eu chegar lá. Por isso as pessoas não podem tomar logo à partida de que está 100% garantido com uma pré-aprovação. A pré-aprovação não é suficiente. Por isso acho que não devem correr o risco de, se precisam de recurso a crédito, devem mesmo ponderar, ou pedem para se fazer uma avaliação e vê-se, e depois passa-se para contrato de promessa de compra e venda, ou fazer um contrato de promessa de compra e venda, coloca-se a cláusula. Porque hoje, muitas vezes, por causa do mercado aquecido, poucas ofertas, você encontra um imóvel realmente, se você demorar muito para fazer o CPCV, você está correndo risco aí de aparecer um outro comprador, né? Não que seja 100% assim, mas... Tudo tem um time, né? Tem um time. Aí nós temos aqui questões... Existem também litígios, processos judiciais que empacam o processo de compra, que pode correr mal também.
Olha, é assim, processos judiciais que possam bloquear. Bem, Separação, a pessoa é casada, depois chega na hora de vender o imóvel, bem na hora da escritura, desiste. Existe essas coisas, né? Aqui a gente já viu. existe, mas se nós estivermos a falar de imóveis, por exemplo, que são promovidos pelas imobiliárias, eu presumo Sim. que isso é tudo garantido antes de se vender. Ou seja, nós temos que garantir, por exemplo, num caso de herança, que os herdeiros e cônjuges estão de acordo na venda. Pois é. Porque aqui em Portugal, confesso que fico um bocado curiosa para saber como é que é no Brasil, mas aqui em Portugal, bens próprios que são os considerados os de herança ou os que adquirimos em solteiro ou os que nos foram doados, dependendo do regime de casamento, o cônjuge tem que consentir a venda. Pois é. Por isso nós temos que garantir que, num caso de herança, por exemplo, temos que garantir que todos vão assinar. Quando estamos a falar de um imóvel adquirido na esfera do matrimónio, em que as pessoas depois se divorciam, também temos que garantir que estão os dois a querer vender, sem depois surpresas no final de assinar ou não assinar. Pois é. Também temos essas questões. E também se presume que, se eventualmente existir alguma ação sobre o imóvel que são registadas, que não se colocam à venda com ações que possam se tornar num constrangimento futuro para a aquisição do comprador. Pois, você começou muito bem explicando que quando tem um imóvel que está disponível no mercado e que está sendo feito um anúncio, supõe-se que, que está tudo ok. Mas se essa pessoa colocou o anúncio, é um particular, ou então a pessoa não fez uma avaliação dos documentos a sério, como tem que ser feito com a ajuda de um... Eu sozinha, eu vou avaliar, esse daqui tem cheque, né? Sim, não é minha função Sim. avaliar as acontecem letrinhas pequenas, como eu Sim. coloquei no anúncio, E não mesmo é? não estando, mesmo sendo um particular, também acontece algumas vezes, mais do que seria expectável. Imagina, isto tem tudo a ver com os regimes de casamento. Imagina, eu comprei, por exemplo, uma casa solteira, entretanto caso, o meu regime é comunhão de geral. Esse bem passa para a esfera do cônjuge. Pois. Mas entretanto vou-me divorciar. Mas eu fui casada em comunhão geral. O que significa que aquele bem, na minha cabeça isso já aconteceu, eu vou vender a pensar que não tenho que ter a assinatura de de um ex... Exatamente. Mas não, porque como casaram no regime de comunhão geral, que engloba todos os bens, eu necessito da presença dela, eu necessito da Mesmo que já separou, Exato. já está divorciado. Isso acontece algumas vezes, Pois porque as é. pessoas não sabem, não têm conhecimento. É normal, Sim, também não têm que ter, sim, não é? sim. Pronto, é normal. Mas são também esse tipo de pessoas que põem a casa à venda sem qualquer tipo de ajuda ou porque não querem pagar a comissão. Pois é. Mas aqui uma nota para os vendedores. Não vou ganhar nenhuma comissão sobre isto, mas é muito importante que tenham um consultor, porque uma imobiliária passa também em não só promover um imóvel, mas também a cautelar e verificar estas situações. Sim. E claro, e o vendedor também servir-se de um solicitador ou de um advogado também para ver estas situações. Ou seja, não acho que hoje em dia devam fazer sozinhos. Isto porque um comprador quer muito mais informação, está muito mais informado também e acho que ambas as partes têm que ser acompanhadas. A verdade é essa. É verdade. Cada um tem o seu pelouro. É verdade. Por isso, um é médico, outro é arquiteto, outro é engenheiro, outro é advogado, outro é solicitador, outro é consultor. Cada um tem a sua função. Pois é, E com certeza. E há que verificar que é mesmo necessária terem o apoio de um consultor. Estamos juntos, não vou ganhar nada. Não, eu sei, nós estamos juntas aqui nessa missão. Não vão pensar nessa missão de... Estou aqui a pedir alguma coisa, mas não. E eu também não pus esse, não faz parte do nosso roteiro. Não faz parte do acordo, não. Aí, olha, eu acho que é uma das últimas questões que nós conversamos e colocamos aqui, que é a questão de impossibilidade. Pode correr mal, tudo pode correr mal. Essa é uma coisa que pode correr mal. A pessoa comprou o imóvel, deu tudo, até a escritura deu tudo certo, aparentemente. Só passou um pequeno detalhe. Estava faltando algumas questões prioritárias para um imóvel funcionar, como água, luz e... Hoje em dia, eu posso dizer que com tantos
tantos clientes que são nômades digitais, eu diria que Sim, esse sim, imóvel sim. precisa e deve ter internet naquela casa, ou naquela zona, naquela região que seja. Vamos supor que ela compra, quer morar mais afastado, quer morar. E não verificou essas questões. Isso daí pode acontecer, pode correr mal. Pode acontecer. Aqui lá está, reforço a importância de um consultor. O consultor também tem que verificar o que é que abrange a área, se tem hospitais, se tem escolas, se tem serviços, se não tem. E também, para os nómadas digitais, esta é sem dúvida uma das questões fundamentais, é saber, em termos de internet, o que é que vai apanhar ali naquela zona. Pois, Pronto, não, isso não, sem não dúvida. precisa ter na casa. Não estou dizendo que a casa já tem que estar com Sim, tudo. mas aos redores. Exato. Ao Vai, redor. vai chegar a Sim. água, não está funcionando, não está ainda ligada, Também porque essa casa pode acontecer, também não pode foi acontecer. Ou em casas muito antigas em que as pessoas estão devolutas já há muito tempo está e não parada há muitos verificaram. anos. Exatamente. Se não tem água ou luz para que se possa verificar, ou mesmo casas que sejam novas, também podem ter ali algum problema. Com a instalação, a primeira instalação, Com né? a primeira instalação. A primeira sem instalação, dúvida, tanto sim. de luz quanto de água, a primeira instalação, né? Certo. Porque não foi feita ainda e precisa saber se está possível naquela área, naquela região, né? É. Agora tem gente, né, que nos bastidores, inclusive, desse programa aqui, que se pode até não ter água nem luz, mas se não tiver internet, né? É verdade. Tô falando aqui com os bastidores, né? Exato. Pode até não ter água e luz, mas se não tiver internet, não dá. Mas é isso. Bom, então, tem mais alguma coisa que você acha, Luísa, que seria importante nós compartilharmos? Acho que a gente conseguiu acho que sim. abranger, assim, a variedade, né? A lista de Sim, documentos dos é grande, documentos, né? Sim, é. E também tem que se perceber, não é? Porque se calhar uma pessoa não sabe o que é uma certidão de infraestruturas, ou não sabe o que é uma certidão permanente aqui de uma empresa. Pronto, há aqui algumas coisas que têm que ser explicado, claro. Tem que ser explicado até com mais calma, com Sim. mais atenção. E tem um dos últimos itens que tem aí nessa lista, que é a questão dos dados. Era isso que eu queria abordar. Acho que antes, já antes de está, terminarmos. já está na lista. Pronto, uma pessoa que venha para aqui, um comprador estrangeiro, de facto, ou queira vir residir aqui para Portugal, tem que tratar de um NIF, por isso tem que tirar o número de contribuinte português. Sendo que, se for um cidadão da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, não tem que ter representante fiscal. Então, essa questão é importante, né? É. Então, quando você é da União Europeia, você consegue nas finanças e pedir o seu contribuinte sem precisar de um representante Certo. fiscal local. Certo. Então, tranquilo. Então, se a pessoa é da União Europeia, ela consegue ter o contribuinte por conta própria. Ela vai e resolve. Teoricamente, sim. Se bem né? que desde o Covid tem que se fazer um agendamento nas finanças, ou sim, então sim. através de alguém, de algum cidadão português, que possa então ajudar a fazer o pedido. A fazer pedido. Quando necessita de uma representação fiscal, por isso há várias pessoas, advogados, solicitadores, sociedades que prestam este serviço. Um tipo de serviço, né? Exatamente. É um serviço que acho que é pago, por isso acho que tem um FII pela representação, o que é equitativo, porque um representante fiscal acaba por ter que ser notificado, por isso é a primeira pessoa que é notificada de algum pagamento para depois transmitir à pessoa que é obrigada a pagar, por isso acho justo que exista. Essa parte não é nada interessante. Fundo, tem que tomar cuidado, né? Muitas pessoas às vezes pensam que é só sair fazendo a representação fiscal para um amigo que vem para um outro, e para um outro, e para o outro. Quando vai ver, ele está com um monte de responsabilidades fiscais de outras pessoas e fica sobre ele, né? Mas é possível, o que é importante é que para comprar um imóvel aqui, não tem como, né, no mínimo, né, esse documento inicial precisa de ter o contribuinte local e uma conta bancária, claro, né, também. Exato, pronto. O NIF é o mais importante, a conta bancária também por causa do pagamento depois na escritura, porque pode um vendedor ter uma hipoteca e o banco vai entregar um termo de cancelamento da hipoteca, não aceitar uma transferência, quer um cheque bancário emitido por uma entidade bancária cá em Portugal, por isso é normal, e também ter atenção de que
Em alguns países não existe regime de casamento, mas é importante as pessoas saberem que nós em Portugal temos regimes de casamento que depois, obviamente, são equiparados a outros. Por exemplo, no Brasil tem o regime de comunhão parcial e total de bens. Exatamente. São os dois. Pronto, Geral. e que se identifica aqui chama-se de forma diferente, né, Luísa? Adquiridos e total. Adquiridos e total. Exatamente. Então, adquiridos é igual o parcial do Brasil, depois que casa, tudo que depois que adquiriu depois do casamento. E o regime total, aqui é total e lá é total de adquirido. Também. Ou seja, todos os bens antes e depois do casamento. Antes e depois. E mesmo se separa, inclusive. Exatamente. Né? No geral é para o resto da vida total. Exatamente. Por isso, o que tem que ter cuidado é que, imaginando que só um é que quer comprar, mas se de facto forem casados nestes regimes, o cônjuge tem que ter o NIF, porque isto vai entrar para a esfera do casal. Exato. Já não será se, por exemplo, forem casados em separação de bens. Aí não tem o cônjuge que ter, a não ser que queira comprar metade. Mas aí já não é obrigatório o cônjuge ter um contribuinte fiscal. Ok. Então, nós temos esse primeiro documento, né? Certo. E hoje, depois, temos aí a lei do branqueamento de capitais, né? Que acho que é importante a gente colocar. Isto só para não acharem estranho se, eventualmente, no processo de compra de uma casa, se vos pedirem, ou se pedirem aqui a mim, assim, se eu pedir, ou se a Luciane pedir aqui que seja preenchida uma folha de branqueamento de capitais, porque essa folha é obrigatória, ou seja, as imobiliárias são obrigadas a preencherem esta folha, que no fundo é uma folha de identificação do cliente, ou seja, com os dados pessoais, de onde vêm os fundos. Ou seja, não é porque são estrangeiros que estamos a fazer. Não, isto é para estrangeiros e nacionais. Todas as situações. Todas as vendas de imóveis estão agora com esse requisito obrigatório. Certo. Que é uma coisa nova. Não se assustarem muito. Não se assustem. Não se assustem. Você está perguntando de onde veio. Sim, exatamente. Não se assuste se a ficha perguntar de onde veio os capitais, entende? Certo. Muito bom. Então, acho que temos aqui tem alguma pergunta, temos aqui mais algumas. Então, as pessoas estão se esclarecendo, na verdade. Hoje aqui, as questões são mais voltadas para que está sendo esclarecedor esse nosso podcast. Ainda bem. E eu creio que dá realmente para a gente poder dar esse início, né, de canal e de conteúdos para ajudar as pessoas que estão realmente querendo dar esse passo da casa. Sim. E nós preparamos um brinde, né? Que é um checklist. Aqui um pouquinho, Luísa. A Luísa me ajudou aqui. Ela deu uma folha, né? Um checklist para que nós possamos compartilhar para vocês, né? O checklist da minha casa. Quais são os documentos, que eles são, quais são os necessários em cada caso. No fundo, o que nós falámos aqui hoje, os mais importantes, e depois os outros dependem Alguns da têm realidade. alguns casos mais específicos, né? Como se é pessoa jurídica e etc. Então é isso. E para você baixar essa checklist, né? Você pode acessar o meu site, é o lucianepereira.casa/podcast. Eu tô criando sites ainda. Olha, tem um QR Code, QR Code que vai aparecer aí para vocês na tela, que é o lucianepereira.casa/podcast, Podemudo, né? Então é isso, Luísa, muito obrigada pela sua. Até eu, né, gosto de ouvi-la falando também. Obrigada. Volte mais vezes. Nós queremos que volte aqui. Eu quero que você volte aqui, né? Acho que as pessoas temas. Tem muitos outros temas. Como eu disse, o Simplex é um tema bem complexo aí, sobre tantas alterações que está acontecendo no mercado imobiliário. Tem que se dedicar, né? Quem trabalha, no caso da Luísa, ela todos os dias muda. Todos os dias não, né? Mas não, todos os dias não. Talvez mas algumas coisas vão mudando. É assim, eu às vezes surpreendo-me o tempo que já passou, que já estou no imobiliário, e parece-me que foi ontem, porque há quanto tempo a Luísa está no ramo já? Mais 10. Então.
É. Já mudou Já algumas coisas. passou. Sim, mas as novidades são tantas, depois as pessoas também são diferentes, os processos são diferentes. Cada E se caso é um calhar é por caso, causa né? disso que de facto gosto daquilo que faço, porque também se assim não fosse, também não conseguia chegar a vocês ou dar-vos acompanhamento ou se calhar conseguir-vos elucidar da melhor maneira. Mas de facto eu estou a aprender todos os dias, por isso eu quando digo agradeço às pessoas com quem trabalho é porque de facto eu aprendo com vocês e se não fossem às vezes alguns processos atípicos, se calhar eu também não conseguia ver o que é que podia fazer ou como é que podia fazer, por isso sim, isto é uma aprendizagem mútua e recíproca, por isso É, acho que todos nós precisamos uns dos outros. Por isso é que acho que quem vem comprar tem que ter esta equipa a trabalhar, porque estamos todos na mesma esfera, que é ajudar e a concretizar pelo melhor. Claro, não se garante aqui 100% de sucesso, não é? Ou 100% de que as coisas vão correr todas muito bem. Não, isso não existe. é, Mas estamos aqui para ajudar e estamos aqui para acompanhar e estamos aqui para ver. Todos nós, ou é. todos nós, todas as pessoas possam estar envolvidas, consultores, solicitadores, advogados, intermediários de crédito, por isso o imobiliário tem estas coisas, arquitetos, engenheiros, enfim, há uma panóplia de É. pessoas que podem ajudar numa E compra. cada um tem a sua área de É esfera de verdade. ação, cada um Sim, vai até ali a um sim, certo ponto. sim, sem E dúvida. eu acho que esse processo, né, de encontrar a casa dos sonhos, de buscar esse momento, pode ser um início hoje, pode ser que você está aqui ouvindo hoje esse canal pela Uhum. primeira vez, fala assim, ah, mas eu nem estou pensando ainda. Muitas pessoas não param para pensar em sonhar com a sua casa, mas faz parte da nossa vida ter Uhum. esse cantinho, né? Eu brinco com os meus clientes, às vezes eu falo assim: você vai pagar aluguel a vida toda? Você vai pagar renda a vida toda? Porque às vezes falam, ah, quantos anos que é o crédito? Quantos anos que vou ficar nessa, que eu vou ter que pagar essa casa? Às vezes você não tem para pagar de uma vez para outra, mas você pode começar o primeiro Claro, a passo, construir, né? sim, logo. Início sempre é assim. A primeira fase vem a fase de analisar o mercado, analisar as ideias Yeah. e começar a procurar. Agora, vem conhecer Cascais, vem conhecer essa região maravilhosa de Lisboa, de Cascais. Eu amo aqui essa região, as É verdade. casas, a localização. Os próximos episódios eu quero trazer assim, questões próprias de Cascais, mas as casas estão aí. Só que a gente quer que você, né, quem está aqui ouvindo, a gente possa ter essa oportunidade de Sem conhecer, dúvida. né? Então, olha, aí, baixa a lista, o checklist, já começa a entender um pouco mais. Se você já está no processo de compra, se você está no processo de venda, você já pode começar aí a observar essas Yeah. etapas, tá bom? Quer algum recado final, Luísa? Quero passar aqui uma mensagem mais lamechas para a Lu, que me convidou para aqui e eu agradeço muito. Espero ter conseguido elucidar as pessoas que estão a pensar a construir um sonho ou uma nova etapa na sua vida, de que o podem fazer com cautela e seguindo sempre, se calhar, conselhos das pessoas que confiam ou que possam ser referenciadas. Acho que podem iniciar essa etapa claro, no fundo, agradecer a todos os que me são mais próximos poder estar aqui a falar sobre isto hoje. Ai, muito Yeah. obrigado, né? Ó, manda um coraçãozinho aí, pessoal do YouTube que está ao vivo. Agradeço a todos pela participação. Aí temos várias pessoas conectadas conosco. Continuem assistindo aí nas gravações. Nós teremos aí outros vídeos pela frente. E baixa a lista, conte conosco. Eu coloquei na descrição, Luísa, o seu e-mail. Depois, se você quiser mais alguma outra informação, eu coloquei na descrição desse vídeo o e-mail da Luísa, caso alguém precise de alguma orientação, alguma dúvida, à Uhum. disposição, pode ser? Quer dizer, não, pode. Ou algum outro tipo de forma que se alguém precisar, Tá tá bem. bom? Sim. Aí nós estaremos aqui também no canal, também nas nossas redes sociais, para o que você precisar. Obrigado pela sua participação e conto com vocês aí. Contem comigo também, o que vocês precisarem, estaremos à disposição. Um abraço, muito obrigado pela sua presença e até o Obrigada, próximo eu, Lu. episódio. Até ao Obrigado pela próximo. sua presença, Luísa. Obrigada, Lu, também por estar aqui.